Mágica de Gabi e hoje é dia de a gente falar sobre o seu modo de funcionamento interno. Então, quero saber se você sabe qual é o teu modo de funcionamento interno e se você não sabe, fica comigo até o final, porque a gente vai conversar aqui sobre isso e eu vou te falar sobre aspectos da numerologia, vou te ensinar a fazer um cálculo para você já começar a entender esse teu modo de funcionamento operante, tá bom? Então vamos lá, que o Instagram tá avisando aí pro pessoal. Deixa eu ajeitar melhor, gente, só um pouquinho. E vou ligar uma luz. O Instagram vai avisando, né? Então que a gente tá ao vivo. Deixa eu ligar aqui uma luz pra gente ficar de uma forma mais confortável, vocês me enxergando bem. Peraí um momentinho, pronto. Agora ligando, pronto. Já fica melhor, né? Assim vocês já me enxergam bem melhor. Então, vamos lá. Pessoal entrando, bem-vindo, Wellington. Pessoal chegando. E aí a gente vai falar sobre esses aspectos da numerologia para que você entenda esse teu modo de funcionamento interno, esse teu modo de funcionamento operante, como eu costumo dizer, né? O que é isso? Primeiro vamos começar a entender um pouquinho a respeito dessa história de modo de funcionamento operante. Esses dias eu recebi uma mensagem no direct, né, perguntando sobre isso. Me explica, não tô entendendo o que significa isso, né? Então, modo de funcionamento operante é essa maneira como você funciona. Todos nós somos programados. A gente poderia fazer, gente, uma breve comparação do nosso funcionamento humano, né? Com uma máquina ultra avançada, vamos colocar assim, né? Hoje em dia a gente sabe, inclusive, que tem diversos robôs, né? Que vem fazendo aí um papel bastante impactante, né? Na nossa sociedade, tá? Podendo ajudar em tarefas da casa, coisas dessa forma, tá? Qual é a comparação que eu quero fazer aqui? Por mais que nós humanos sejamos seres biológicos, tá? Nós funcionamos através dessa programação, através dessa biologia, mas através de uma programação. Tanto é que muitos de vocês podem já ter escutado falar aqui sobre, por exemplo, programação neurolinguística, né? Em que se refere a uma programação mental. Aí quando você abre o YouTube, por exemplo, você encontra muitos vídeos que muitos deles te falam e sugerem que você utilize dormindo para reprogramar o teu inconsciente. Então, quando eu, Gabriele, me trago informações, né, que sou psicanalista, trago informações sobre psicanálise, por exemplo, o que a gente sabe? Nós sabemos das divisões internas que temos do nosso emocional, que são, por exemplo, a questão do inconsciente e do consciente. E de acordo com algumas linhas de estudo, você vai ter nesse meio aí, mais ou menos, você vai ter, nesse meio não, é mais próximo do consciente, tá? Porque o inconsciente, ele realmente, ele abrange, engloba mais parte, né, do que o consciente, né? O nosso inconsciente é a maior parte do nosso funcionamento operante, do nosso funcionamento interno, tá? E aí que sabemos, através da psicanálise puramente, que durante a nossa infância, né, nós temos esse inconsciente como se fosse muito aberto, vamos dizer assim, ou seja, ele fica totalmente permeável às situações, às questões ali que nós estamos envolvidos, onde essa criança está imersa. Então, o que acontece nessa etapa? Uma programação, como se a gente pudesse fazer esse comparativo, por exemplo, com relação a um computador, né, em que tem uma programação, por exemplo, o computador que você tem na tua casa, televisão, né, hoje a gente tem equipamentos tão avançados em tecnologia, em que eles têm uma programação para que tenha o funcionamento daquela forma, tá? Todos nós temos a nossa programação.
essa programação é esse funcionamento interno, esse modo de funcionamento que você foi programado para funcionar. Então, um exemplo, uma criança que na infância ela estava ali sempre com presença constante de pais brigando, pais ali todo o tempo em conflito, tá? Essa criança, ela vai carregar essa programação dentro dela. E eu não estou dizendo aqui que isso signifique que ela nunca vai mudar mais isso, não é isso, mas a questão é, essa programação inicial que vai trazer aí o funcionamento operante dessa pessoa, vai seguir assim realmente ao longo da vida dela com essa programação, com o exemplo que eu dei. Então a criança via os pais brigando, a probabilidade de ela depois lá no futuro, se ela não buscar uma reprogramação, porque ela ainda não conhece como que é esse modo de funcionamento interno, operante dela, a probabilidade de ela repetir relacionamentos na vida adulta dela, de ela ter relacionamentos em que ela tá sempre brigando com o namorado, com o cônjuge dela, é muito grande, porque ela traz essa programação lá de trás. Eu costumo usar, gente, uma palavra que é doutrinada, né? Doutrinados. Todos nós fomos doutrinados lá na nossa infância, em vista disso que eu estou explicando, de que o nosso inconsciente, ele tá ali totalmente aberto na nossa infância, né? Então, ali é o momento que nós estamos aprendendo tudo, né? E não importa se assim está sendo diretamente ensinado para aquela criança. Ela vai captar tudo ali no ar, ela vai captar tudo naquele momento. Então pode estar sendo ensinado para a criança, faz isso, faz aquilo, ou não. Ou a criança pode estar ali, nem fala ainda nem nada, mas ela está com o radar dela ligado e tudo o que um adulto fala em volta dela, que é a conversa dos pais, a conversa daquela mãe com uma amiga, por exemplo, e essa mãe, por exemplo, carrega várias crenças limitantes, por exemplo, sobre escassez, né, sobre dinheiro sendo escasso na vida dela, uma falta de abundância, sobre um relacionamento que não flui, sobre problemas no trabalho, que ela odeia o trabalho, que ela não gosta do trabalho, que aquele trabalho incomoda ela, enfim. A criança tá ali brincando, a criança nem tá ouvindo, a criança nem tá aí. Não, gente, a criança, ela tá captando tudo aquilo ali, o inconsciente dela tá captando e registrando aquele programa, gente. Isso vira como se fosse um programa, né? Que é essa forma, então, essa forma como ela vai trazer as coisas que ela acredita. Então, assim, a gente sabe aquelas crenças, né? Dinheiro não dá em árvore. Esses dias eu ouvi, assim, o casamento é algo sofrido, né? E se a pessoa tem, por exemplo, registrado dentro dela a crença, porque tudo é crença, crença é aquilo que a gente acredita, então tudo é crença. E se troca, por exemplo, o casamento é algo infeliz, o casamento é algo sofrido, eu preciso me manter no casamento sofrendo, mesmo que a outra pessoa me faça de gato e sapato. É um exagero aqui, um exemplo, mas assim, como assim, né? E se eu troco essa crença por casamento é algo alegre, é algo feliz, existe uma cumplicidade no casamento, eu posso ter um casamento feliz, eu posso ter um casamento onde eu sou amada, eu posso ter um casamento em que existe uma troca, em que a pessoa não me demanda só coisas para eu fazer e ela participa junto comigo. São exemplos, mas também são crenças, só que daí são crenças positivas, são crenças que te fortalecem, são crenças que te levantam, né? Então, esse já é um ponto um ponto inicial para a gente pensar quando a gente está falando sobre o nosso modo de funcionamento interno. Eu costumo dizer, gente, que todos nós precisamos conhecer como nós funcionamos. Então, através disso que eu estou explicando aqui, já sabemos que através da nossa infância, da base que tivemos lá atrás, e papai e mamãe não tem culpa de nada, eles te entregaram aquilo que eles tinham condições, consciência naquele momento. E agora você é adulta, né? Porque minha programação aqui não é para crianças, né, gente? Então nós todos como adultos, nós temos agora o papel de nos virarmos, vamos dizer assim, poxa, agora vamos lá, vou fazer terapia, vou fazer reprogramação mental, vou reprogramar as minhas emoções para que eu não
não fique só com aquilo que eu aprendi. Eu vou trocar, de repente, alguma coisa que era o que os seus pais podiam ensinar, né? E aí a gente tá justamente aí, que aí é onde entra, gente, nosso crescimento, que, né, se fala muito na evolução, né? Eu parto do princípio de que se todos nós temos a centelha divina dentro de nós, se nós somos, né, uma partícula de Deus e temos o poder de criação dentro de nós. Semana passada, o Poção Mágica de Gabi foi sobre cocriação, sobre você criar a tua realidade, né? Depois eu até convido vocês para vocês procurarem aqui no feed, foi de segunda passada, onde eu falo toda essa questão, como que a gente cria uma realidade, né? Então, a gente cria essa realidade que nós temos na nossa vida porque nós somos parte de Deus, né? Nós somos esse conjunto criaturas do Criador, criados por Ele, parte dele. Então, partindo desse princípio, somos perfeitos, né? Como está na Bíblia, somos imagem e semelhança do Criador. Se somos perfeitos, o que a gente tem que evoluir se nós já estamos ali como parte dele? Então, eu costumo e gosto mais de usar a palavra crescer, porque sim, nós estamos aqui para crescer. Nesses exemplos que eu estou dando, se temos lá questões de exemplos que não estão te favorecendo hoje em dia, vamos buscar entender isso, vamos buscar ressignificar isso e reprogramar essas emoções que ficaram lá de trás. Então, assim, se você pode dizer assim pra mim, tá, Gabi, mas assim, meus pais, esse exemplo aí das brigas aconteceu na minha vida, mas a minha vida flui normalmente. Então, ótimo, então você tá com a tua vida resolvida, mas normalmente o que se vê lá atrás gera, de certa maneira, um trauma que precisa ser modificado, que precisa ser ressignificado, tá? Reprogramado, é onde entra, como eu falo, como se nós fôssemos um programa, tá? Então, o que vai impactar no nosso programa interno, né? O que vai impactar? Vai ser isso, então, o que vem da infância de programação, né? Dessa programação das emoções que ficam, porque vamos entender uma coisa. Quando existe essa programação mental que vem daquilo que se acredita, de uma crença, cada vez que a gente pensa naquilo, a gente sente algo. Então, você precisa reprogramar as suas emoções junto. Por quê? Porque se você ficar triste quando você pensa em algo, se você ficar deprê e tal, você vai baixar a tua frequência. E quando a gente baixa a nossa frequência, a gente fica suscetível para diversas coisas acontecerem na nossa vida que não são legais, tá? Ataques mesmo, de todos os sentidos, porque você pode pensar no ataque que alguém pode que você pode sofrer na rua, por exemplo. Você vai comprar uma coisa no supermercado e de repente uma pessoa se aproxima de ti e te fala alguma coisa. Não é ataque físico necessariamente, mas às vezes verbalmente a pessoa te ofende com alguma coisa e tu fica assim, como assim? O que eu fiz pra essa pessoa? E aí entra o que a gente falou muito na semana passada sobre frequência e a lei do semelhante atrai semelhante. Por quê? Porque a gente vai atrair pra gente aquela pessoa que tá na mesma frequência que nós. Então, se você baixa a tua energia, porque você pensou lá naquela briga, tô nesse exemplo, né? Naquela briga que os meus pais tinham, e aí você fica triste, e aí você baixa a tua frequência. Você vai atrair para o teu campo eletromagnético uma pessoa com a mesma frequência que você, depende de tristeza, de depressão, de alguma coisa assim. A pessoa tá lá com os problemas dela, você tá até quieto na tua. Você pode até, no primeiro momento, dizer assim, cara, mas eu não tenho nada a ver, eu tô aqui de boa na minha vida, não tenho nada a ver com essa pessoa. Calma, vamos entender por trás. Eu sempre digo, gente, ontem ainda brinquei e escrevi para vocês, que eu fui lá num evento, que eu disse assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Só que cada coisa que acontecia, eu ia pegando os insights, os códigos daquilo ali. Por quê? Porque eu tive vários insights do que eu estava fazendo lá. E eu fui lá para receber esses insights, para receber algumas ideias. Então, às vezes, se alguém te ataca no supermercado, você precisa entender que frequência é essa, que essa pessoa, que eu não estou gostando dessa energia dela, mas isso está em mim. De alguma maneira isso está em mim. E é onde entra, muitas vezes, a negação, que a própria psicanálise traz. Negamos muitas vezes as coisas que tá bem aqui na nossa cara, porque a gente não vai considerar, a gente não quer admitir que aquele comportamento que não é legal daquela pessoa que tá ali do outro lado te atacando, que você tem algo daquilo que se tem. Se aquela pessoa tá conseguindo chegar perto de você, é porque você ainda tem algo para trabalhar ali. Então você precisa buscar entender esse teu funcionamento interno.
Então, vamos voltar para o como, né? Que um dos comos, eu até falei no Stories agora há pouco aqui do Insta, que eu vou detalhar algumas questões numerológicas para vocês hoje, bem legais, gente. Porque aí eu vou trazer aqui um dos cálculos numerológicos que a gente faz numa leitura numerológica e vou falar de cada número. Então, você aí em casa pode calcular o teu número, referente àquilo que eu vou explicar, e aí eu vou te falar o número e tu vai entender algumas coisinhas, né? Vocês entendem algumas questões de já como vocês funcionam, né? Que bate muito, gente, porque é isso, temos essa programação. Então, o como, né? Então, uma das questões é isso. Você precisa entender em que meio, em que contexto que você foi, que esse teu inconsciente começou a ser preenchido, vou colocar assim, né? Já que ele estava lá na infância, nos primeiros anos de vida, como se ele estivesse aberto. Como que ele foi preenchido? Como que, né, foi abastecido? E se não foi abastecido da melhor maneira possível, vamos procurar trocar esse abastecimento. Então era álcool, vamos colocar gasolina no lugar? Vamos esvaziar aqui esse álcool. Não, esse carro não tá andando muito bem com álcool, daí dá frio, ele começa a engasgar. Não, acho que não tá legal isso. Vamos esvaziar, metaforicamente falando, vamos esvaziar esse tanque aí. E aí eu vou botar agora abastecer com gasolina. Eu tô trocando o combustível, literalmente, né? Nesse exemplo, mas eu tô trocando, então, esse combustível que alimenta aquilo da forma como esse carro vai andar. Então, é da mesma forma nós mesmos. Então, às vezes eu preciso trocar esse combustível, né? Daquilo que me alimenta, para que eu haja da forma como eu ajo. Então, trocar essa crença, reprogramar essas emoções, vibrar mais alto. Porque no exemplo que eu dei, se você estiver vibrando baixo, já expliquei. Mas, se você estiver vibrando alto, o que vai acontecer? Você vai atrair uma pessoa numa vibração nessa altura. Aí, por exemplo, quando a gente pensa, às vezes, em prosperidade, em abundância e essa coisa toda, nós temos aí a relação com também a tua frequência, porque o dinheiro na nossa vida, ele vai fluindo, ele gosta de tranquilidade, ele gosta de paz, ele gosta de alegria, ele gosta de ambiente tranquilo, não é no sentido de marasmo, né? É assim, calmo, tranquilo neste sentido calmo, né? O dinheiro, ele não gosta, porque o dinheiro é uma energia. O dinheiro, ele não gosta de uma energia de confusão, de conflito, de emaranhado, de coisa enosada, sabe? E eu falo muitas vezes aqui, numa das ferramentas, né, que a gente tem hoje, que eu até utilizo bastante nos meus atendimentos, volto e me boto as fotos e os posts aí, os stories, né? De constelação. Então a constelação, ela busca aí muito isso, tu desfazer emaranhados, né? De emaranhados, coisas que aconteceram lá atrás, para que tu tenha essa fluência. E aí tu tem que elevar essa tua energia. Consequentemente, você atrai dinheiro, você atrai pessoas, você atrai conexões nesta frequência, nesta energia. E aí as coisas vão cada vez fluindo mais, porque tudo na nossa vida, gente, são escolhas, né? Então, às vezes, por mais que nós estejamos num momento super desafiador, a gente precisa realmente tirar essa força interna que todos nós temos, cada um do seu jeitinho de funcionamento, mas que temos, e através dessa força, buscar viver aquilo na nossa vida como se já fosse verdade. Então, assim, por exemplo, para uma pessoa que está com desafios financeiros, desafios de dinheiro, buscar trazer essa alegria, buscar trazer isso na sua vida, porque é isso que vai fazer com que essa energia do dinheiro vá atraindo. Claro que muitas vezes vai ter que resolver emaranhados lá de trás, né? Muitas vezes não é só nosso. Muitas vezes vem de pai, vem de avós, vem de mais de trás ainda. Porque desses antepassados, se alguém da família não se levantou ainda para resolver esses emaranhados, enquanto alguém não se levanta, né? Se levanta no sentido, gente, de buscar quebrar isso, né? Enquanto alguém não se levanta daquela família para quebrar isso, para que esses ciclos não continuem se repetindo, ainda a coisa fica acontecendo.
E do ponto de vista, gente, numerológico, né, nós temos e carregamos uma energia através de 2 conhecimentos milenares, tá? E essa energia a gente carrega muito forte. Então, no primeiro momento aqui da nossa poção mágica, eu falei sobre as programações, né, que a gente começa a ter após o nascimento e durante o nosso crescimento desde a infância. Então, aquilo que ficou programado lá de quando éramos crianças e que carregamos para a vida e que depois tem que dar um jeito aí de mudar. Se for o caso, a não ser que realmente você tenha tido, né, pais que já tinham uma preparação de programação mental e tal, já muito, né, focada, tá? Mas, gente, digo para vocês, em geral, essa nossa faixa etária aqui que estamos, e que daí pegamos faixa etária de pais que hoje são 60, 70 anos, eles também vieram de uma geração e lá de trás que estava nesse crescimento. Hoje a gente sabe, a gente já conhece pela evolução aí o crescimento desses estudos de programação mental e de emoções e tudo mais, que já começa a entender melhor esse funcionamento. Então é muito mais fácil que hoje nós adultos, estudando isso, reprogramando as nossas questões internas, a gente consiga construir novas gerações daqui para frente com uma nova mentalidade emocional, mental e espiritual também, que é muito, muito importante, gente. Mas lá de trás eu diria que meio que estamos no mesmo barco, cada um agindo dentro desse barco, agindo do seu jeito, porque não quer dizer que o barco vai afundar para um, vai afundar para o outro, não, porque daí vem como tu lida com isso. E aí outra forma que a gente tem desse modo de funcionamento interno operante são dos conhecimentos milenares, que são através dos números e dos astros, tá? Então, o que é isso? Nós estamos aqui dentro do planeta Terra, somos terráqueos, e aí nós temos lá, né, que nós estudamos em astronomia, os planetas, tá? Então, a gente sabe pela astrologia, que é o estudo de como os astros impactam na nossa energia, nós aqui dentro da Terra. Então, a gente tem esse estudo de como que eles impactam na nossa energia. Então, na hora que a gente nasce, tem ali, a gente tá numa cidade, né? Nós nascemos num dia, mês e ano, e nós nascemos num determinado horário. Então, isso nos dá como se fosse uma foto de como que estava o céu no momento do seu nascimento, tá? Do nascimento de cada um de nós. E através disso, nós sabemos das energias de como a pessoa funciona, como ela lida. Então, por exemplo, né, nós temos aí, que aí são ali como é que vão ser os signos, né? Então, tem signo de ar, de fogo, de terra, de água, né? Acho que falei os 4. Então, por exemplo, um signo de água, ele é mais emocional, mas depende dos outros aspectos desse momento da foto, vamos dizer assim, que são 12 casas que nos mostram como funciona a nossa vida em cada uma das áreas, tá? Então, não quer dizer que a pessoa seja do signo de água e que ela seja 100% água, porque vai depender de vários outros aspectos, não é tão simples assim. Mas a questão que é o ponto aqui, é que através desse conhecimento da astrologia, nós sabemos esse modo de funcionamento operante. E isso é um conhecimento lá de milhares de anos atrás, tá? E o outro funcionamento que a gente consegue se basear para a gente se conhecer é através dos números, né? Então, tem a numerologia pitagórica, a numerologia cabalística, mas, por exemplo, Pitágoras lá, ele já fez ali a energia, né? Ele traduziu, enfim, ele trouxe para nós aí essa forma de ver os números e a energia que cada um dos números fala, que é o que eu vou falar para vocês daqui um pouquinho, na sequência. Então, essa energia dos nossos números, ela nos fala como a gente funciona. Às vezes eu falo aqui nos stories e comento com vocês, até nas lives aqui no Poção Mágica, às vezes eu comento, né? Eu comento, por exemplo, que o meu desejo de alma é número 5, né? Então, o número 5, ele é o número que representa o movimento. Então, uma pessoa, desejo de alma é aquele anseio que tu tem, aquela coisa que vibra dentro do teu coração, que é o que a tua alma deseja de verdade. Então, uma pessoa com alma 5 é uma pessoa que ela não pode ficar presa, né? Ela é uma pessoa que ela gosta de ter a liberdade e movimento. Então, é uma pessoa que gosta de viajar. E isso, por exemplo, gente, gosta de viajar e se movimentar.
E aí é que é importante a gente entender como a gente funciona, porque olha só, eu, Gabriele, número 5, um número 5 é uma pessoa que trabalha super bem, por exemplo, na área de vendas, mas na área de vendas externa. O número 5, quando a gente entende, olha só que legal, quando a gente entende como a gente funciona, a gente vai entender quais as áreas que a gente vai conseguir trabalhar melhor, como a gente vai lidar melhor com as nossas relações em volta. Tudo está baseado nas nossas relações, seja o teu relacionamento amoroso, com o teu pai, com a tua mãe, com o teu filho, com o teu irmão, com a tua irmã, com todo mundo, com teus amigos, com todas as pessoas. Então, por exemplo, uma pessoa com desejo de alma número 5 é uma pessoa que precisa, é um trabalho externo, né? E é o que eu fiz a minha maior parte da vida. Hoje em dia, o meu trabalho eu tendo no consultório, mas eu preciso ter uma dinâmica para esse atendimento. Eu não posso ficar só atendendo, eu preciso fazer uns movimentos por causa desse meu desejo de alma, né? E eu trabalhava na área externa com vendas, então eu estava sempre me movimentando, inclusive viajando em outras cidades e tal. Ou seja, né, sempre teve tudo a ver com isso. E eu nem conhecia isso na época, eu fui estudar isso muito depois. E agora eu tô ensinando isso, né? Entre outras coisas. Eu escolhi trazer esse que hoje, gente, porque às vezes eu recebo alguns directs perguntando: me explica melhor como que é isso, eu quero entender essa questão. Então, quando eu falo, e eu uso essa expressão, modo de funcionamento operante, gente, é como nós operamos, como nós funcionamos, tá? E aí, olha só, eu vou te dar agora um cálculo que tu pode calcular aí. E aí, esse cálculo, eu vou falar os números. Então, tu já tendo o teu número na mão, tu pode já captar aí pela energia desse teu número. Porque, vamos lá. E aí, Gabriele, como é que eu vou empregar tudo isso, né? Onde é que eu vou aplicar tudo isso? Depois, no final, eu faço um resumo, gente. Mas é isso. Com esses conhecimentos milenares e você sabendo qual é o astro que fica batendo aqui, né? A energia de quem que tá batendo o dia inteiro no topo da tua cabeça, né? Que é aquele sol, onde estava o teu sol no dia que tu nasceu, né? Eu sou de 28 de junho, né? É o iniciozinho de câncer. Então, o sol, quando eu nasci, ele estava em câncer, mas ele estava em câncer aqui colado ainda perto de gêmeos. Então, eu sou uma canceriana falante, né? Eu tenho a energia do câncer, óbvio que é o sol que é forte, que o sol é forte para todos, né, gente? Mas eu tenho muitos aspectos em gêmeos, que é a comunicação, essa coisa veloz, que combina com o meu número 5, que é o desejo de alma. Olha que como tudo aí se combina, né? Tudo se fecha. E aí, quando você sabe isso, de como você funciona e tudo mais, você começa a dar caminhos, dar direcionamentos para a tua vida, né? Por exemplo, semana passada que eu estava falando bastante, falei da consultoria de estruturação emocional. Então, o que eu puxei para dentro da consultoria de estruturação emocional? Eu puxei a leitura numerológica. Por quê? Porque o meu objetivo na consultoria, que é como o nome diz, é uma consultoria, é que eu te dê um direcionamento. Você traz alguma questão que você tá aí, poxa, tô encasquetado aqui na minha vida com tal assunto. A gente tem várias questões, né? Mas assim, nesse momento, poxa, eu preciso resolver esse assunto. E aí, quando a pessoa me traz, eu faço esse cálculo numerológico, porque aí eu também vou saber orientar como que essa pessoa funciona para lidar com esse problema que ela tem que resolver, né? Então, eu acabei trazendo. Mas vamos lá. O que eu vou passar aqui para vocês calcularem? Vocês vão pegar a data de nascimento, tá? Então, tu vai pegar o teu dia de nascimento, o teu mês, faz assim, ó. Por exemplo, o meu que eu já falei que é 28, tá? 28/6. Então, no caso, tu pega o primeiro número e tu vai somar esse primeiro número, tá? Depois tu vai somar o mês com ele mesmo, o ano com ele mesmo. Reserva aqui embaixo esses 3 números. E depois tu vai somar os 3 números. Então, por exemplo, no meu caso é 28, 2 mais 8 dá 10, tá? 1 mais 0 dá 1, tá? Aí, 0,6, junho. 0 mais 6 é 6, né? Reserva ali, então 1 mais 6 eu tenho aqui, tá? E aí soma o teu ano de nascimento com os 4 dígitos lá e chega até ficar em um único número. Aí tu vai somar esse um único número que tu tem referente ao teu dia, mês e ano, tu vai somar ele todo e vai dar um total. Esse total você guarda e reserva aí, se você quiser escrever aqui no chat pra mim, tu já fala aí, porque aí eu já vou falando aqui. Mas eu vou te explicar o que esse total significa. Que é, como já falamos, a soma da sua data de nascimento.
A nossa data de nascimento, gente, ela nos traz aquilo que a gente chama de lição de vida. O que significa isso, gente? A nossa lição de vida é, como o próprio nome diz, aquilo que é uma lição. Então, é aquilo que você vem aprender. É aquilo que a Gabriele vem aprender, é aquilo que a Fino, eu não sei teu nome aí, não sei dizer, depois tu escreve aí teu nome, eu não sei traduzir. É aquilo que é a tua lição pra você, aquilo que você vem aprender. Poxa, sei lá atrás aconteceu isso, lá atrás em outra vida, né? Que daí a gente não lembra também, então. Mas a questão é, independente aí do que aconteceu lá atrás, a gente vem pra cá com essa missão, lição. Essa lição que é o que eu tenho que aprender para que eu supere aquilo ali, tá? Para que nessa minha encarnação, nessa minha passagem aqui pela Terra, enfim, como você prefira chamar, que eu consiga superar, né, aquela situação. Então, esse número que você calculou aí é aquilo que você precisa aí superar, que você veio para aprender, gente. Estamos aqui para aprender. Quando aprendemos, crescemos, né? Então, esse número é aquilo que você tem que aprender. Também pode ser chamado, que tem tudo a ver com o que eu acabei de dizer, como lição de vida, mas também pode ser chamado como a nossa vocação, como o nosso potencial, né? Ou como o nosso dom cósmico. E aí no dom cósmico, gente, aí eu vou te dizer, acende a luz aí, acende os alertas na tua cabeça aí de insights, porque aqui tá a grande sacada pra gente, tá? Por quê? Todos nós viemos aqui pra cá, eu brinco, eu tenho uma expressão, gente, que é muito minha, que eu falo assim, ninguém veio aqui pra passear. Ninguém tá aqui a passeio, você não tá aqui na Terra passeando, eu vou ficar aqui, ó, tá super bom, a minha vida pode estar ótima, pode estar uma porcaria, eu não vou fazer nada. Vou ficar aqui como se eu estivesse de férias na Terra. Nananina, não, tá? Todos nós viemos com uma missão, um propósito, né, como muitos falam, e para que a gente realize essa missão ou propósito, a gente vem com um talento, com um dom cósmico. É uma coisa que é só você que sabe fazer, que você faz de uma forma fantástica e que o coleguinha não faz de uma forma tão boa. Por exemplo, eu sou nutricionista de formação, primeira formação, tá aqui até nutrição holística que é atrás na minha cabeça, né? Então essa, gente, é a minha primeira formação, né? A gente tem que honrar, né, a nossa primeira formação. Na sequência, eu fui me formando na área terapêutica, então eu sou psicanalista, consteladora, enfim, outras terapias. Aí você pode pensar assim, eu vou, né, então vamos dar o exemplo da nutrição, que é a minha primeira profissão. Eu vou numa nutricionista. Uma nutricionista, ela vai ter o jeito dela, é o jeito especial dela, é o dom dela para fazer aquilo ali que ela tá fazendo. Outra pessoa vai ter um ou outro jeito, que é o jeito dela, né? Então, esse dom cósmico, tu pode pensar agora assim, qual é a situação que você tem as tuas pessoas em volta, os teus amigos, as pessoas que você convive, né? Qual é aquela coisa que as pessoas falam assim, nossa, a Gabriele, ela é ótima para resolver tal problema, para fazer tal coisa, né? Aquilo que te falam, né, que você resolve de uma forma muito, muito bacana, tá? É isso que você tem que pensar. Isso tá relacionado a isso, é que é o teu dom cósmico. E aí eu costumo dar um exemplo que é assim. Gente, nós temos esse dom, tá? Nós temos esse talento, essa facilidade que tá relacionada a esse número que é a soma do teu aniversário, tá? Que também eu já falei que pode ser dito como lição de vida, aquilo que vem para ser aprendido. Então, é como se fosse duas faces de uma moeda. Por quê? Tu vem para aprender, só que tu vem com uma mala de ferramentas em que tu tem uma ferramenta especial que você sabe usar muito bem, que é o teu dom cósmico. Então, tu não vem pra cá assim, ai, gente, eu tô aqui com uma missão, como é que eu resolvo isso? Não, você vem com a missão, com uma vocação para que você resolva aquela questão, tá? Então, isso é o nosso dom cósmico. Então, eu costumo dar o exemplo que eu ia dizer, que é assim, vamos dizer que a gente agora quer preparar uma receita, um bolo, vamos pensar uma receita culinária. Eu quero preparar um bolo
E essa receita, é uma receita fitness, ela não tem glúten, ela não tem lactose, ela é fitness, mas essa receita tem ovo, porque vai dar liga, porque eu pego ali uma farinha de amêndoa, uma semente de girassol, semente de gergelim, linhaça, só que eu faço um ovinho batido e misturo e fica ótimo, dá uma liga muito boa. Daí, faltou o ovo. E agora? E agora, como é que eu vou fazer que essa minha receita de boa, né? Fique boa, né? Se de repente, vamos dizer que o ovo é essencial para que essa receita fique legal. Se você não tem o ovo, você pode fazer receita? Não, você pode fazer receita, mas de repente o teu pãozinho lá, sei lá, a tua receita não vai ficar muito legal, não vai ficar boa, porque faltou um ingrediente importante. É tipo isso, gente. Se a gente tem o dom para realizar determinada coisa, é como se fosse uma facilidade. Você tem facilidade para desenvolver aquilo ali. Então, você utiliza os ingredientes para que você tenha facilidade para resolver aquele assunto. Agora, se você tá lá tentando fazer alguma coisa e não consegue, será que você não tá forçando barra em alguma coisa? Porque você não tem na tua malinha de ferramentas essa ferramenta específica para resolver aquele problema. Está faltando ovo no teu ingrediente nessa história, né? Nesse exemplo. E aí você fica ali com dificuldade de fazer de fato a tua receita. É tipo assim, se a gente não utilizar o nosso dom cósmico, né? Então a gente precisa direcionar para aquilo que a gente tem, tá? Se vocês quiserem escrever aí qual é o dom que você... O dom não, né? Qual é o número que você chegou na soma do teu aniversário? Daí é legal, porque agora eu vou falar os números de 1 a 9, né? Que são as 9 energias. E, enfim, daí vocês aí eu posso interagir com vocês. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Já calcularam? É só somar o teu aniversário inteiro. Então, vamos lá. Como é que funciona, então? Então, é assim, cada número tem uma energia, né? Então, a gente começa no número 1 e eu vou associando como se fosse uma historinha também e a gente vai chegando até o 9, tá? Então, é assim, o número 1, tá? A energia do número 1, como o número 1 diz, né? Ele é o 1, ele é o primeiro. Então, o número 1, ele carrega essa energia de primeiro, de único, de pioneiro, né? Essa energia de que é ele que começa tudo, né? Então ele acaba sendo bastante criativo, vamos colocar assim, e ele tá ali sempre tomando a frente de tudo, tá? Então, uma pessoa que tem essa soma do aniversário dela na energia do número 1, ela carrega essa energia de ser o primeiro, de ser tipo assim, o número 1 é o dono da empresa, né? O número 1, ele não tem vocação para ser o funcionário, o colaborador da empresa. Não, ele tem a energia de ser o único, porque o número 1, gente, se a gente for pensar, ele é um número que ele não tem referência. O número 1, ele é esse primeiro, então não tem ninguém antes dele, né? Ou considerar o 0? Não, o 0 é uma energia neutra. Então, o número 1, ele não tem essa referência anterior. Então, ele é o primeiro, é tipo assim, tudo é dele. Porque ele é o primeiro. Então, assim, ele é o dono de tudo, ele é o dono da porra toda, se a gente for falar um palavrãozão aqui. Por quê? Porque o número 1 carrega essa energia, então, de ser o dono do negócio. Ele não carrega a energia de ser o colaborador do negócio, tá? Aí, gente, é que entra a gente se conhecer, a gente entender o nosso funcionamento interno, que é o título da nossa live, nosso modo de funcionamento operante. Porque senão a gente vai dizer assim, todo mundo nasceu para ser empresário e tal. Não necessariamente. Tem algumas pessoas que elas vão ter uma energia mais de conciliação de algumas coisas e elas vão se dar melhor e vão ter um funcionamento legal nessas parcerias e tal, tá? Então, assim, adapta para tua questão, mas esse número que a gente tá falando, que é o do dom cósmico, essa tua lição a ser aprendida, é essa soma do teu aniversário, tá?
tá? Aí acontece o seguinte, gente, o número 1 que eu tô explicando, como todos os números, essa energia que eu falei até agora é uma energia positiva. Só que todos os números, como tudo no nosso mundo Terra, nós temos uma dualidade, tá? Que é o preto e o branco, que é o positivo e o negativo. Então, essa energia positiva do número 1, né? Que ele junto com essa liderança, com isso, ele traz uma liderança, ele traz uma autoliderança, inclusive. Porém, se ele estiver no negativo, aí ele pode ter uma energia de ser autoritário, de ser egoísta, de passar por cima das pessoas, de ser até perverso de certa maneira, porque ele vai ter energia sempre de ser líder. Só que daí, se ele tá no negativo, ele pode ser líder no sentido negativo, ele até pode ser líder de gangues, ele pode ser líder de coisas que não são positivas, porque ele é a energia do líder, não adianta. Só que o problema é se ele trabalhar pro ruim, né, pro negativo, tá? E aí, contando um pouco dessa historinha, é como se fosse assim: Deus criou o número 1 e vem o número 1 com toda essa liderança e com toda essa energia. E aí, o número 1 tava lá muito sozinho, vem o número 2. E aí, o número 2 vem dar uma apaziguada nessa coisa. Enquanto o número 1 tem essa energia muito forte do masculino, o número 2, ele já traz ali aquela energia do feminino. Então, ele já traz, o 2 é aquele que é mediador. Não, calma aí, mais tranquilo, Vamos acalmar um pouco os ânimos, não. Então, por exemplo, imagina uma pessoa que tem a data de nascimento 2, ela é uma pessoa que tem facilidade de dar uma acalmada nos ânimos num ambiente, né, que ela vai dar uma pacificada por diplomacia, ela é mais diplomata, vamos dizer assim. Então ela tem uma energia de amor, de carinhosa, ou carinhoso, de organizador, de vamos dar uma organizada aqui, porque ela tem a paciência de Jó que o número 1 não tem, porque o número 1 é tipo assim, dá licença que eu tô passando. Se ainda mais se estiver no negativo, ele vai fazer essa energia, né? Então o número 1, que é o masculino, aí vem o número 2 para dar essa apaziguada e tal, e a energia do feminino. E aí os dois, a partir dos dois, vamos dizer, dessa junção dos dois, vem o número 3. Então o número 3, ele tem uma energia forte de como se fosse o filho. Então o número 3 é assim, é o filho, então é como se fosse aquela criança meio desajustada, né? Então ele traz assim uma alegria muito forte, né? O viver a vida, a comunicação, o social, que é interagir com os outros. Então o 3, número 3, ele traz uma energia, por exemplo, lembra que eu falei que tem ali essa energia do teu nascimento? Tem a tua energia do teu dom cósmico, ou seja, uma vocação. Então, por exemplo, uma pessoa que tem o número 3, ela tem uma facilidade de ser uma pessoa que seja um professor, um advogado lá sempre se comunicando, o artista, né? Algo que mexa com a criatividade, então, inclusive o artista em si, tá? Mas quando ele tá no negativo, o número 3, ele já é meio infantil, meio infantiloide, fala muito, não deixa ninguém falar. É o número 3 mais desajustado e fica ali até frustrado quando ele não consegue falar, porque como ele é comunicação, se ele não tá falando, ele fica ali meio desajustado. E um outro ponto do número 3 é que ele tem um pouco de dificuldade de guardar dinheiro, porque pensa, se o número 3 é o social, é aquele que vai sair, vai socializar com todo mundo, ele vai socializar com o dinheiro também. Então, no negativo, se ele tiver desajustado, ele pode gastar muito sem controle. Então, olha que interessante o que a gente vai captando aqui. Quando a gente tem uma dimensão do que a nossa numerologia carrega, a gente já começa a ficar atento aonde a gente tem que ter alerta, para que a gente não esteja no negativo do número. Então, eu até falei hoje mais cedo ali, às vezes, tem crenças limitantes, tem as questões dos antepassados que deveram para mais de meio milhão de gente lá atrás, e agora você que não consegue a tua vida financeira funcionar. Você tem que quebrar o que eles deixaram lá, resolver o que os antepassados não resolveram, mas você também tem que entender o teu tal do teu modo de funcionamento operante, né? Então, o que aconteceu na nossa historinha? O número 3 começa a gastar muito e começa a ficar meio estranho o negócio, começa a vir a energia do número 4. Então, o 4, como o próprio nome diz, se a gente for pensar numa cadeira de 4 pernas,
nós temos uma estrutura ali, não tem? O número 4 representa isso. O número 4 representa essa estrutura. É como se fosse aquela estrutura da casa. O 4 nos traz muito forte a casa, né? Então, ou que seja o arquétipo da casa, que é a questão de estruturar. Estruturar pessoas, né? Dá uma organizada em tudo, vamos ver aqui as coisas, vamos ver o que a gente tem que comprar, o que a gente não tem que comprar, né? Dá uma acalmada lá naquele número 3 que estava aquilo, porque o número 4 traz essa energia de proteção, essa energia de segurança. Mas quando ele está no negativo, ele também não sabe ganhar dinheiro, guardar dinheiro, né? Ele não consegue falar não para as pessoas, o número 4, quando ele está no negativo. Então ele acaba gastando o que ele tem, gasta o que os outros têm também, porque normalmente o 4 também vai estar ali tentando estruturar a coisa. Então ele gasta o dele, gasta dos outros, é uma coisa que ninguém segura, né? Então assim, o 4 é como se viesse aquela energia de vamos dar no positivo, vamos dar uma organizada e uma estruturada nisso aqui. Agora que a gente já deu essa organizada, essa estruturada, vamos viajar então, gente? Vamos dar aquela passeadona longa, porque o 5 gosta de viajar, gente. Aí que eu tava falando lá, no caso que o meu desejo de alma é 5. O 5, ele traz esse movimento, ele quer informações atualizadas, ele quer jogar tudo assim. Ele tem essa tendência, o 5, de jogar até tudo pra cima. Não quero mais saber disso, porque ele saiu da energia do 4. Ele é o contrário até da energia do 4, né? Porque o 5, ele deixa a vida me levar. Então ele tem um quê? Peraí que a minha cadeira destravou. Eu tenho até meme dessas lives, uma vez eu caindo aqui da cadeira. Pronto, já travei. Hoje não vamos ter meme, gente. Então o 5, ele carrega essa coisa do aventureiro. Lembra que tu vai adaptando aí com o cálculo do teu dia, mês, ano de nascimento, tu soma tudo e tu vai saber qual é essa tua energia no sentido do teu dom cósmico, da tua vocação. Então esse 5, ele tá sempre buscando trazer novidades, tá? Só que quando ele tá no negativo, ele pode ficar nostálgico, contraditório, assim, volúvel, sem perspectiva de novos horizontes, ele já fica parecido com o 3 no sentido do dinheiro, porque ele já vai gastar, porque se o 5 é fanfarrão, né, assim, fanfarrão e aventureirão, ele vai gastar, né? Ele vai convidar a galera, vai fazer festa na casa, toda essa coisa do 5, tá? Então, esse movimento. E aí, quando esse 5 tá lá, movimentou, a próxima etapa é como se viesse, que é o próximo número, que é o número 6, aquela vontade de, poxa, mas agora eu já viajei tanto, agora eu já passei tanto, agora eu já me movimentei tanto, né? Mas agora então eu estou a fim de ficar mais tranquila. Quem sabe está na hora de eu rever essa minha família aqui, ficar aqui no entorno do lar. Então o número 6, gente, ele traz essa questão aí do lar muito forte, da família, do casamento. E aí ele envolve um quê de filantropia, né? O número 6 é aquela pessoa que tem vocação para cuidar da família. A parte de comida, né? Tá muito relacionado ao número 6, então ele é aquele que alimenta, ele é aquele que trata tudo da família, né? Então ele é aquele que vai abraçar essa família, poxa, minha família tem que ser nutrida, né? Com a comida mesmo, não é só uma nutrição emocional, é uma nutrição do comer. Então o 6, ele carrega essa energia da família. Porém, quando ele tá no negativo, ele vira possessivo, pensa numa família, né, gente? Então, uma pessoa que tá ali no 6 e tem esse aconchego familiar de abraçar e cuidar de todos, se ele estiver vibrando no negativo, cara, ele vai ser possessivo, ele vai ser ciumento, esse filho é meu, deixa aqui que eu cuido, não vai cuidar do meu filho, esse marido também é meu, então fica aquela energia do possessivo, tá? E aí ele não vive a vida dele, ele não tem mais vida própria, porque ele no negativo, o 6 tá só cuidando do outro. Fica lá, né, meio quase que pressionando. E aí a gente vai caminhando para a próxima energia, que é o 7. Então ele já cuidou lá da família, lá no positivo e tal, e de repente ele tipo, puxa, amo a minha família, mas agora dá licença que agora eu vou ter que pensar. Agora eu vou entrar aqui na caverna
E eu preciso refletir, eu vou ficar aqui vendo se o céu me manda algum insight. Esse é o número 7. Esse é o número 7. Então deixa eu ver aqui o que as estrelas estão me falando hoje. E literalmente é como se o 7 entrasse na caverna, porque agora ele precisa refletir. Ele precisa viver esse momento filosófico da vida dele. Ele precisa pensar quem sou eu, onde estou, para onde eu vou. Gente, o 7 é tipo isso, tá? Ele quer entrar meio na caverna, porque o 7 ele tem uma energia muito forte de não conseguir dividir, de não suportar dividir a energia e a vida dele com outras pessoas, porque ele sente como se ele estivesse sendo invadido todo o tempo. Tá? Como se invadisse a privacidade dele. Então, quando ele se coloca, entre aspas, na caverna, ele tá no mundo mental. Ele tá todo o tempo no mundo das ideias e ali. O número 7, no quesito vocação, é uma pessoa que ela tem muita facilidade de trabalhar com coisas, com ervas, com questões relacionadas, assim, a magia mesmo, porque o número 7 é um grande mago, ele tem essa conexão espiritual muito forte, porque ele vive ali no mundo do mental. Claro, gente, que aí tudo vai depender de vários outros aspectos, porque eu sempre digo, né, não adianta só tu estar no mental se você não botar em ação. Mas naquele momento o 7 está vivendo isso. Então ele é aquele que escreve livros, que ele cria situações novas, né? É porque ele tá sempre pensando e criando. O que eu vou criar agora? O que vem de novo? Então o 7, ele tem uma energia muito forte de solidão, tipo eremita, né? Então uma energia dessa história de se enfiar na caverna e intuir. Dá licença, ninguém fala comigo que agora eu vou intuir. É a energia do 7, né? Só que no negativo, ele pode ficar muito crítico, tá? Então ele pode ver defeito em tudo, fica perfeccionista, crítico, chatão, né? Aí, maravilha. De repente, esse 7 tá lá na caverna, vamos dizer que é o pai, lá do número 1, e ele se enfiou na caverna, tá com essa energia toda que eu já expliquei. Daí vem lá a mãe, bate na caverna, ô querido, olha só, nossa comida tá acabando, tu tá enfiado na caverna. Como é que eu e as crianças vão comer aqui? Como é que vai ficar esse negócio? Tá na hora de sair da caverna. E aí, quando o 7 sai da caverna, ele se desabrocha no número 8. E o número 8, então ele já teve todos os insights e tal do número 7. Agora ele vai botar o 8 em ação. E o 8 é babado, gente. O 8 é aquele que vai botar ordem na empresa. É aquele que vai administrar a empresa. Mas não é só a empresa. Ele vai administrar a empresa, ele vai administrar a casa, ele vai cuidar do dinheiro dele, vai cuidar do dinheiro da família inteira, do dinheiro da empresa, do dono da empresa. O número 8 tem uma energia muito forte de cuidar do dinheiro dele e dos outros. Ele tem, lembra que eu sempre digo, gente, ele tem um ingrediente para fazer esse bolo completo. Ele tem esse dom cósmico de lidar bem com a energia do trabalho, inclusive um quê de energia extra do trabalho. O número 8 tem essa energia forte do trabalho, tá? Então ele vai trazer essa coisa administrativa muito forte de banco também e tal. Então ele tem facilidade de ganhar dinheiro, ele tem facilidade de prosperar e de cuidar da grande... deixa eu colar aqui, ó. Ele cuida com grande precisão, com grande perfeição do dinheiro dele e dos outros, como eu tava falando, tá? Só que no negativo, o número 8, ele é tirano, ele não vê amor em nada, ele, tipo assim, derrota as pessoas, não tá nem aí, porque lembra, ele tem uma energia forte do dinheiro. Então, ele não interessa se o negócio tá bom ou ruim, ele vai lá, passa por cima, porque ele vai trabalhar, vai ganhar dinheiro e inclusive no negativo ele não tira férias, tá? Então tem um cuidado nisso. Aí, tá? Eu já tô curiosa para vocês me contarem qual que é o número de vocês da soma da data de nascimento, gente. Escreve aí no chat para mim. Agora a gente vai pro número 8 e aí se vocês me contarem, a gente pode até, vocês já pescaram aí qual é de vocês, né? Então olha só, o número 9, então assim, fizemos toda a historinha até aqui, o 8 trabalha, administra o dele, de todo mundo. E aí ele chega no 9. E aí, gente, que o 9, ele já passou
percebam que o 9, ele já passou pelo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, com todas essas histórias e energia de cada um dos números que eu tô explicando para vocês, ele já passou por tudo isso. Então ele já, pensem, o número 9 é o último dos números, ele já passou por toda a energia de todos os anteriores. Ele tem um quê dessa energia de cada um dos anteriores. Então ele é dito como se fosse o irmão mais velho da humanidade. Porque ele carrega um pouco de cada um dos anteriores, carregando essa energia muito forte aí, de ajudar, como se fosse abraçar como o irmão mais velho da humanidade. Desculpa, dá licença aí que eu vou abraçar aqui e deixa eu ajudar, deixa eu ver o que esse pessoal tá precisando. Aí vai dar um conselho aqui. O número 9, gente, ele tem uma energia muito forte do psicólogo natural, né? Do psicanalista, do psicólogo. Mas um psicólogo natural, porque de acordo com esse ingrediente que ele tem para fazer o bolo dele, ele carrega essa coisa, esse olhar para o outro, como se é um olhar, gente, com uma sabedoria que é dele, que é do 9. É uma sabedoria que já passou por muitas coisas, né? Que vem de lá de trás, né? De outro momento, ele carrega isso dentro dele e ele tem isso para transbordar e ajudar na vida dos outros, né? Inclusive, a energia do 9 tem uma questão de ter uma facilidade de lidar com a dor e a dor do outro e com o fazer caridade, né? O número 9, inclusive, ele deve, né, olhar para esse lado. Mas o número 9 no negativo, gente, ele é uma pessoa que ele pode ignorar o mendigo, tá? Porque assim como ele é o irmão mais velho da humanidade, se ele estiver vibrando no negativo, ele vai ignorar todo mundo. Então ele ajuda todo mundo. Só que se ele estiver no negativo, ele ignora o mendigo, ele não tá nem aí pro outro, tô nem aí, né? Ele não vai ajudar, acaba não ajudando as pessoas. E aí ele acaba tendo uma tendência muito forte de materializar todas as doenças. Porque esse detalhe eu não fui falando pra vocês, gente, mas cada um dos números que eu falei, do 1 ao 8, cada um deles, de acordo com aquelas características que nós falamos, eles têm tendência, probabilidade de ter doenças em determinadas regiões do corpo, pela energia do número. Como o número 9 é a soma, é a junção da energia de todos os anteriores, o número 9 ele pode ter qualquer uma das doenças possíveis e imagináveis. Por quê? Porque ele trabalha essa energia dos anteriores, tá? Então, no negativo, ele é aquele que não dá esmola, ele é aquele que é egoísta, né? Então, ele pode trazer essa energia ruim. Que, na verdade, gente, a energia ruim não é de nem... a energia no negativo não é boa para nenhum dos números, tá? Então, o número 9, ele faz isso, gente, ele fecha um ciclo. E quando a gente fecha um ciclo, nós estamos preparados para começar um novo ciclo. Tá? Então você aí, de acordo com o número que tu calculou e de acordo com a sugestão que eu trouxe para vocês hoje, né, nesse cálculo, de você saber qual é essa tua lição de vida, qual é essa situação que eu vim aprender, que eu vim superar nessa encarnação para que eu aprenda mais, então qual é o dom que eu tenho para isso. Então você pode depois voltar, assistir essa live desde o início para você perceber aí qual é o teu número que veio na tua soma, para você ver em qual desses números você encaixa. Só de coisas aqui que eu falei, de repente tu já vai perceber, poxa, eu tô vibrando no negativo, poxa, eu tô vibrando no positivo do número. Ótimo, gente, o que a gente tem que buscar aqui é vibrar no positivo do número, tá? Claro que numa leitura numerológica, não é só esse cálculo que é feito cálculo de outras questões lá do teu nome. Então a gente sabe outros fatores, a gente também sabe aonde tu tem as tuas facilidades e quais são os teus desafios de acordo com a tua faixa etária de acordo com a faixa etária de idade que a gente vai passando ao longo da vida. Então, claro que uma leitura numerológica, ela engloba muito mais que isso. Mas é legal que hoje aqui nesse encontro, vocês já conseguem ter uma percepção de cada número o que é, e pela data do nascimento tu já sabe o que eu diria assim que de toda a leitura, a parte primordial, essencial é essa, que
te traz esse teu dom cósmico, te traz o teu talento e você sabe qual é ali a tua vocação, tá? Inclusive, esse cálculo desse número aqui, a gente utiliza para saber qual é, por exemplo, uma vocação que a pessoa tem para trabalho mesmo. Então, às vezes a pessoa tá naquela transição de carreira, a pessoa tá perdida, ou às vezes é adolescente e, né, é uma idade, todos nós, né, passamos ali aquela etapa que é cedo para escolher uma profissão. Então, isso tá baseando aí, tá te mostrando esse teu modo de funcionamento operante. Modo de funcionamento interno, como foi o título da live, para ficar mais fácil, né? Então, meu objetivo de trazer hoje esse parâmetro geral aqui é te dar noção de que existe esse teu modo de funcionamento. Para quem acha, às vezes, gente, isso muito místico, eu vou fazer um paralelo rápido aqui. Existem várias empresas que fazem testes de personalidade nas pessoas. Eu trabalhava na área comercial. Há 20 anos atrás, já era feito em grandes empresas onde eu trabalhei o tal do teste DISC, tá? Que você vê entre 4 tipos de personalidade, que você responde lá diversas perguntas. Esses testes continuam sendo feitos, tá? Então, para quem acha que eu vou ver os aspectos numerológicos, os aspectos numerológicos e astrológicos e que isso é muito místico, que isso é bobagem, não. Primeiro que isso é conhecimento milenar, tá? Não é, só estou transmitindo conhecimento. Segundo que empresas utilizam não exatamente esse conhecimento, mas de uma outra maneira em que é aceito pela sociedade. Então, muitas vezes, a gente tem que parar para olhar que nós temos sim uma leitura nossa, tá? Então, quando a gente se conhece, aqui eu trouxe um número que você calcula ali. Só que claro que na leitura numerológica são vários outros números, né? Os astros também somam isso, que é a tua energia, né? Alguns números que eu fui falando aqui, tem a energia muito clara para mim dos signos, né? Que estão relacionados. Por exemplo, vou dar um exemplo rápido. O número 8, que é aquele que trabalha, administra, é o Capricórnio. O Capricórnio no negativo, ele é workaholic, ele não para de trabalhar, né? De repente a pessoa pode não ser Capricórnio, mas ela pode ter uma energia do 8. Então, enfim, tudo isso nos faz entender e nos mostra que quando nos conhecemos, quando entendemos quem somos, né? Como que a gente funciona, e os números nos mostram a cada ano nós passamos pelo nosso ano pessoal. Então, por mais que a gente tenha esses cálculos aí, que são fixos, mas o teu ano pessoal, ele vai mudando a cada ano. Então, cada ano da tua vida, ou tu tá no ano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Tu tá em um desses anos. E aí que você pode observar, eu só tô reforçando isso, falando isso porque eu não falei hoje, mas, por exemplo, quando eu dei o exemplo do 7 que entra na caverna, a pessoa que tá passando pelo ano pessoal número 7, ela vai ter o momento dela caverna. Ela vai buscar autoconhecimento, ela vai buscar se entender. Então, só para dar uma palhinha mais para vocês aqui, para que você calcule o teu ano pessoal, você vai pegar a mesma coisa que eu já ensinei ali no início, de que tu pega o teu dia de nascimento, o teu mês e soma, e para tu saber essa tua lição de vida, que é o dom cósmico, né, que é o mesmo nome, que é o que eu fui estimulando vocês a saberem, tu ainda soma o teu ano de nascimento. Para tu saber o teu ano pessoal, tu vai pegar o teu dia, o mês, só que aí tu vai somar com o teu ano atual. Nós estamos em 2022, estamos no ano 6, ano família, ano lar, já expliquei número 6, depois tu volta à live. Então tu pega a soma do teu dia e mês e soma com o número 6, que é o ano de 2022. Até dezembro, porque no caso da numerologia até acabar o ano. Na astrologia é que o ano vira é março, né? Mas nesse caso numerológico até dezembro, até 31 de dezembro, tu vai estar com a energia desse teu ano. Eu, por exemplo, eu tô vivendo um ano número 3, que vai até 28 de junho. A partir do dia 29 de junho, eu entro no ano 4. Eu entro no ano da estrutura da minha vida. Amém. Essa foi boa. Então, assim, pra você entender em que parte da tua vida tu tá. Que momento da minha vida eu tô vivendo, sabe? E aí, claro que os outros partes da leitura numerológica, elas são essenciais para tu te entender como um todo, tá? Mas aqui eu não tenho como trazer tudo, e até porque eu preciso ver com o teu nome completo. Esses dias eu recebi um direct, é usado o nome de nascimento ou o nome de casado?
Depende. Se você mudou o teu nome em cartório, tudo, a gente usa o teu nome de casado. Porque quando você muda o teu nome, você começa a assinar o nome do marido, você começa a carregar a energia da família do marido, né? Então, a gente tem que calcular e considerar tudo isso, tá? Então, você até pode nascer com uma energia, só que você, inconscientemente, intuitivamente, você vai e assina o nome de outra forma. Você passa a vibrar com a energia desse nome. Só que, por que eu escolhi trazer nos cálculos o teu dia de nascimento? Porque você pode casar, botar nome de casada, separar. Por exemplo, minha mãe, quando ela divorciou, ela acabou mudando o nome dela, né? Mãe chegou aí que eu vi agora há pouco. Muda a energia. Então, mas o teu dia de nascimento não vai mudar, dia, mês e ano. Então, essa energia do que você captou aqui, tu já sabe que é uma coisa que tu pode saber aí pra tua energia, que é o teu dom cósmico, tá? Gente, era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Convido vocês mais uma vez aí, que eu sempre tô lembrando no Poção Mágica de Gabi, pra vocês virem pro nosso grupo gratuito. Hoje eu já passei no Stories, nós vamos ter aí novidade essa semana, que vai ser quarta-feira agora, dia 4 de maio, lua nova que estamos passando, delícia de lua nova, de touro. Dia 4, 18 horas, nós vamos ter um encontro fechado, não vai ser aqui ao vivo, tá? Para que a gente faça aí uma nova etapa do nosso trabalho de cura, tá? Então, se você quiser participar, clica ali no link da bio, entra pro grupo gratuito, porque as informações vão estar ali dentro, tá bom? Aí a gente vai ter umas atividades bem legais na quarta-feira, mas é fechado, é só para quem estiver lá dentro VIP, tá bom? Gente, é isso. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui e espero que tenha sido, que eu pudesse ter contribuído com vocês nessas informações, nesses ensinamentos milenares, e aproveitem para calcular o de vocês aí, vocês já saberem um pouco do modo de funcionamento operante de vocês, tá bom? Ó, beijos infinitamente nutritivos e cósmicos no coração de cada um de vocês. E a gente se vê nos stories, no feed e no Poção Mágica de Gabi de hoje. Mas vou torcer muito para ver vocês na quarta-feira nessa atividade nova, fechada que a gente vai ter, tá bom? Beijão, gente! Até mais!